Olá, tudo bom? Bom dia. A interpretação da Bíblia e da mitologia comparada resiste a uma confrontação com a história? Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Os historiadores contemporâneos de Jesus de Nazaré, a começar com Flávio Joséfo, Justo de Tiberíades, Filon de Alexandria, Tácito, Suetônio e Plínio o Jovem teriam feito em seus escritos referências a Jesus Cristo. Contudo, tais escritos, após serem submetidos a exames grafotécnicos, revelaram-se adulterados, no todo ou em parte, para não se falar dos que foram totalmente destruídos. Além disso, as referências feitas a Crestos, Cristo ou Jesus não são feitas exatamente a respeito do Cristo dos cristãos, do Filho de Maria. Seria mesmo difícil estabelecer qual Cristo seguido pelos cristãos da primeira época, do primeiro século, visto que esse era um nome comum na Galiléia e na Judéia. Segundo Tácito, judeus e egípcios foram expulsos de Roma por formarem uma só e mística superstição cristã. Filon de Alexandria, apesar de ter contribuído poderosamente para a formação do cristianismo, o seu testemunho é totalmente contrário à existência de Cristo, nos modos como pensou Paulo de Tarso. Filon havia escrito um tratado sobre o bom Deus, Serapis, tratado este que foi destruído. Embora tenha sido, de certo modo, o precursor do cristianismo, não deixou a menor prova de ter tomado conhecimento da existência de Jesus, o mago Rabi. E isto é lógico, porque o cristianismo só iria ser elaborado muito depois de sua morte. Para alguns, bastaria o silêncio de Filon para provar se diante de uma nova criação mitológica de cunho metafísico. Entretanto, escrevendo como cristão, os promotores do cristianismo louvaram-o nas suas ideias e nos seus escritos. Fica assim explícito que se Jesus realmente viveu naquela época, Filon não falou em seu nome, principalmente porque Filon relata os principais acontecimentos de seu tempo, do judaísmo e de outras crenças, não mencionando, porém, nada sobre Jesus de Nazaré, filho de Maria. Ele cita Pôncio Pilatos e a sua atuação como procurador da Judéia, mas não se refere ao julgamento de Jesus, o que ele teria presidido, o que é muito de se estranhar para o historiador de sua época e de seu tempo. Ele também fala igualmente dos essênios e de sua doutrina comum, dizendo tratar-se de uma seita judia com mosteiro à margem do Jordão, perto de Jerusalém. Filon, que foi um dos judeus mais ilustres do seu tempo e sempre esteve em dia com os acontecimentos, não se sabe por quê, omitira qualquer notícia acerca de Jesus, cuja existência abalou o mundo de então, até hoje. Outro, citado por aqueles que defendem que Jesus não existiu, foi Flávio Joséfo, que, tendo nascido no ano 37 e escrevendo até 93 sobre judaísmo, cristianismo, terapeuta, Messias e Cristo, e que também nada disse a respeito de Jesus de Nazaré. Outro historiador foi o Justo de Tiberíades, igualmente não fala de Jesus, conquanto houvesse escrito uma história dos judeus indo de Moisés aos anos 50. Também Ernest Renan, em sua obra Vide Jesus, apesar de ter tentado biografar Jesus, reconhece
o pesado silêncio que fizeram cair sobre o herói do cristianismo. Os gregos, os romanos e os hindus dos séculos I e II jamais ouviram falar da existência física de Jesus. Nenhum dos historiadores ou escritores judeus ou romanos, os quais viveram no tempo em que Jesus viveu, ocupou-se dele expressamente. Nunca lhe dedicaram qualquer atenção. Todos foram omissos quanto a qualquer movimento religioso ocorrido na Judéia, chefiado por Jesus de Nazaré. O piedoso e culto bispo de Cesareia, Eusébio, recebeu ordens papais para realizar modificações em importantes papéis da época, segundo suas conveniências, a conveniência do Papa. Para Bergson, a inigualável humildade de Jesus dispensaria a historicidade. Entretanto, erigiu os evangelhos como documento indiscutíveis, como prova o que a ciência histórica sempre rejeitou. Para os descrentes, diante da história do conhecimento racional e científico que presidem os atos da vida humana, muitos já se convenceram da primária e real origem do cristianismo, o qual nada mais é do que uma síntese do judaísmo com o paganismo e a idolatria grego-romana do século I. Pierre Cochot, médico e filósofo, considerou Jesus como tendo sido a maior existência que já houve, o maior habitante da Terra. Entretanto, ele acrescentou: não existiu no sentido histórico da palavra. Não nasceu, não sofreu sob Pôncio Pilatos, sendo tudo uma fabulação mítica. A passagem de Jesus pela terra teria sido por si só o milagre dos milagres. Voltaire mostrou as coincidências entre o Evangelho de João e os escritos de Filon, lembrando ter sido ele um filósofo grego de ascendência judia, cujo pai, um outro judeu culto, teria sido contemporâneo de Jesus. Para todos os cristãos, a verdade é a seguinte: a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, do qual se valem para provar a existência de seu Deus e Jesus Cristo, seu Filho unigênito, foi escrito sob a inspiração divina. O próprio Deus tê-lo escrito, através de homens inspirados por ele, claro. A doutrina cristã ensina que Deus, além de onipotente, é onipresente e onisciente. Sendo dotado de tais atributos, onisciência e onipresença, seria de se esperar que Deus, ao ditar aos homens inspirados o que deveriam escrever, não se restringisse apenas ao relato das coisas, fatos ou lugares então conhecido pelos homens. Sendo onipresente, deveria estar no universo inteiro, conhecê-lo e levá-lo ao conhecimento dos homens, e não apenas limitar-se a falar dos povos ou lugares que todos conheciam ou sabiam existir. Sendo onisciente, deveria saber de todas as coisas de modo certo, correto, exato, e assim inspirar ou ensinar. É o que eu penso. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Até a próxima, nós vamos continuar essa história. Eu vejo você amanhã.